Eu sou Eduardo Rariz, vou conversar com você agora sobre a comunicação não violenta. Não quer ir, não vai. Eu quero ir, Rui. Tá bom. Não, só quero que você vá querendo, tá? Porque nós não somos grudados. Rui, eu só não quero ir se você não quiser que eu vá. Não, eu quero que você vá, se você quiser ir. Por que você não quer que eu vá, hein, Rui? Mas eu quero que você vá, foi eu que chamei pra ir. Meu Deus, eu não estou indo, criatura, Está. mas que coisa. Mas eu quero que só vá querendo ir, tá? Porque aí também, se você não quiser, você não vai. Acho Diz melhor. logo aqui, Rui. Você quer ou não quer que eu vá? Claro que eu quero que você vá. Mas se você quiser ir... Eu quero ir, Rui, se você quiser que eu vá. Ok, tá bom. Então vamos. Você quer ir realmente? Ah, sim. Como nós vimos nesse pequeno trecho de vídeo, a comunicação entre os seres humanos pode ser algo bastante difícil. Aqueles que já estiveram comigo anteriormente já me ouviram muito falar da tal da comunicação assertiva. Então, o que é agora a comunicação não violenta? Bom, vou conversar com vocês então, explicando esse novo conceito, também as semelhanças dele com a comunicação assertiva, onde ele se aproxima, onde os dois caminham juntos e como essa forma adicional de lidar com a comunicação pode ajudar você a estabelecer relacionamentos humanos melhores, condições mais adequadas de influenciação. Para começo de conversa, a definição de comunicação não violenta, inclusive vinda do seu próprio autor, que nós já vamos falar daqui a pouco, é um modo de se expressar que prioriza o fortalecimento de laços e a continuidade de bons relacionamentos. Puxa, na teoria tudo é legal, né? Mas a exemplo da comunicação assertiva, cuja definição é muito simples de compreender, a sua prática nem tanto. Ela requer esforço, perseverança e um acreditar contínuo de que realmente você pode elevar o seu estágio de comunicação e o seu comportamento a outro patamar. Como está nessa definição, a comunicação não violenta é um modo de expressar, o que significa que nós estamos falando de comportamento. É a maneira pela qual o outro vai te enxergar, a maneira pela qual ele vai ver você se relacionar com o mundo e com ele mesmo. Bom, para a gente começar a entender isso, o autor e quem definiu, talhou esse termo, foi Marshall Rosenberg. Lá pelos finais dos anos 50 do século passado, ele mesmo que presenciou e sofreu vários comportamentos violentos, de invasão, de agressão, se preocupou com isso e passou a estudar essa questão. Ele, psicólogo, obteve junto a Carl Rogers, já um famoso e proeminente teórico do comportamento, ele começou a estudar as causas pelas quais as pessoas tinham relacionamentos e comportamentos que despencavam muitas vezes para o desastre e para a agressão. E ele tentou estudar e compreender quais eram as origens de tudo isso, o porquê as pessoas buscavam agir daquela maneira. A agressão, inclusive, tem várias formas de acontecer. E ele tentou enumerar cada uma delas, mas o fato é, os comportamentos dessa natureza terminavam em agressão, fazendo com que o outro lado se sentisse desrespeitado, tendo como consequência e resultado também agredir por ter se sentido agredido. O trabalho de Marshall está condensado nesse livro, que já tem tradução para o português, de mesmo nome, Comunicação Não Violenta, onde além de explicar os princípios, ele coloca técnicas práticas do que fazer para desenvolver esse novo comportamento. Bom, Marshall identificou os passos que levam a esse processo de comunicação não violenta e principalmente o que você precisa para chegar lá. A tudo isso ele chamou de processo. Bom, o primeiro passo desse processo é a conexão com o eu,
Ou seja, você precisa aumentar o nível de conhecimento sobre você mesmo. O que significa isso em outras palavras? Eu pergunto a você, você se conhece de verdade? Você sabe quando uma emoção surge? Pode ser ela de alegria, chamada emoção positiva, ou também uma emoção negativa, como a raiva, a culpa, a própria depressão. Você é capaz de identificar no momento em que a emoção surge? Mais do que isso ainda, você também sabe o que essa emoção em geral provoca na sua relação e para você mesmo? Quais outros estados ela vai desencadear? Outra questão ainda mais importante, você se sente capaz de controlar essas emoções? Controlar significa conduzir essa emoção para o resultado que você está esperando. Ou, como em geral acontece com as pessoas, será que você é controlado por essa emoção? E ela é que dita o seu comportamento? Se for assim, é fácil você identificar. Sabe aquelas vezes em que você age de uma maneira e depois você fala, puxa, não devia ter feito isso. E essa ação obriga você a retornar a outra parte, a outra pessoa, tendo que pedir desculpas, tendo que gerar novas explicações. Não era bem isso, não foi o que eu quis dizer. E a gente entende, né, que sempre é mais difícil consertar uma coisa dessa natureza. Bom, então o primeiro passo para a comunicação não violenta significa você conhecer as suas próprias emoções. Significa você identificar a forma que você pode controlá-las. E mais ainda, fazê-las trabalhar para o resultado que você quer construir. O segundo passo da comunicação não violenta implica em que você conheça as suas próprias necessidades pessoais. Para exemplificar, para ir direto no ponto, o que são necessidades pessoais? Eu mesmo já estou com um pouquinho de fome aqui. O que significa isso? Eu vou ter que procurar daqui a pouco alguma coisa para me alimentar. Da mesma maneira, todo ser humano tem necessidades o tempo todo. Desde necessidades básicas como alimentação, a matar a sede, nós temos necessidades emocionais também, como ser ouvido, ser respeitado, sentir que a gente faz a diferença para o outro. Então, cada um de nós tem um cardápio mais ou menos grande de necessidades. Você é capaz de identificar as necessidades que você tem? Você sabe o quanto essas necessidades, a existência delas, impacta naquilo que você está fazendo, no seu comportamento? Eu, aqui para o pessoal do escritório, eu costumo dizer assim, olha, eu costumo ter fome bastante cedo. Lá pelas 11 horas eu já estou com fome. Se eu continuar trabalhando sem matar minha fome, eu fico um cara, acreditem, mais chato do que eu já sou. Então o pessoal já conhece, já fala assim, vamos comer. Por quê? Porque eu preciso me alimentar. Eu preciso dar conta dessa necessidade. Porque eu sei que essa necessidade, quando não satisfeita, ela interfere no meu humor. Ela interfere na maneira com que eu me relaciono no mundo. Agora, olha só, a gente está falando de uma coisa muito básica. Imagina as coisas mais primordiais, mais importantes, mais relevantes. Imagina assim, então, o quanto ela não interfere na maneira de você interar com o mundo e com o outro. Pois é, conhecer, então, as suas necessidades e como elas interferem na sua vida e no seu comportamento é o segundo ponto extremamente importante na comunicação não violenta. Bom, mas a comunicação, vocês sabem, é feita de duas partes. Nós já falamos de você. Agora tem o outro lado, as necessidades do outro. Porque, é claro, eu já disse, todo ser humano tem necessidades. E aí, você se preocupa em conhecer a necessidade do outro? Porque muitas vezes a gente se coloca para o mundo, a gente diz o que a gente gosta e o que a gente quer. Mas e o outro? Como fica o outro no relacionamento? Porque o relacionamento é feito de duas partes. E no final das contas, a gente está querendo dizer que uma relação satisfatória implica em que esteja bem para você,
mas precisa estar bom para o outro também. Se você está cuidando das suas necessidades, e aí? O outro também está cuidando da necessidade dele. Então, na comunicação não violenta, o terceiro passo é você mostrar para o outro que você está realmente interessado naquilo que é a necessidade dele. Você precisa conhecer essa necessidade, porque sabedor agora disso, você sabe que a necessidade dele afeta a interação que ele tem com você. E todos nós, você e ele, quando não tem a necessidade atendida, a relação vai estar complicada. Isso pode ser afetado de uma maneira que não permita a continuidade desse relacionamento, ou que gere agressões, problemas na interação um com o outro. A partir do conhecimento da necessidade do outro e da medida que você conhece a sua própria necessidade, aí sim passa a ser possível estabelecer uma conexão entre ambos, entre aquilo que você quer e aquilo que o outro necessita. Por isso, então, segundo Marshall, existem componentes da comunicação não violenta, e são 4, e nós falaremos dele agora. O primeiro, a observação. Em primeiro lugar, observe o outro ou as coisas ao seu redor sem um espírito de julgamento. Eu sei que é difícil, você vai falar assim, poxa, mas é natural que a gente julgue, eu já tenho o meu olhar para com o mundo. É verdade, você tem toda a razão. Mas na comunicação não violenta, você vai precisar fazer esse esforço, ter um olhar para o outro de não julgamento, o que implica em entender a necessidade do outro pelo olhar dele e não pelo seu olhar. Compreender por que ele quer isso ou aquilo, por que ele tem essa necessidade. Eu sei que esse exercício pode parecer difícil num primeiro momento. Nós estamos muito acostumados a usar os nossos filtros para ver o mundo, né? E interagir com ele. Mas na comunicação não violenta você vai precisar desligar isso e colocar-se no lugar do outro. Isso nada mais é do que a já conhecida empatia. Colocar-se no lugar do outro e enxergar a situação que ele vive pelo olhar dele. A partir disso, nós vamos para o segundo componente, que são os sentimentos. Isso deve ser feito o quê? Expressar e identificar os sentimentos verdadeiros. Você viu ali no trechinho do vídeo que nós assistimos, né, da série Os Normais, onde a Vani afirmava uma situação, mas que o não verbal dela parecia dizer o contrário. Da mesma maneira, o Rui tentava convidá-la, mas ao mesmo tempo é como se fosse um desconvite. Parecia muito claramente que ele não estava querendo a presença dela. Você sabe que isso é muito comum no relacionamento humano? Às vezes nós afirmamos uma coisa quando queremos justamente o contrário. O segundo componente da comunicação não violenta implica em que você seja capaz de expressar da forma mais autêntica possível o seu pensamento e a sua emoção. E sabe por que isso é importante? Porque você vai precisar identificar isso no outro. Você vai precisar confirmar aquilo que você está lendo, está traduzindo do outro. Algo do tipo assim, escuta, parece que você gosta disso, é verdade? Exatamente. Você vai buscar uma confirmação, porque dependendo do outro lado, ele pode não conhecer as próprias emoções, ele pode não ter controle sobre isso, ele pode nem gostar de falar a emoção que ele está vivendo. Então é muito comum que você encontre seres humanos que expressam uma coisa quando na verdade querem outra. Bom, o terceiro componente da comunicação não violenta é o reconhecimento e a expressão das necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos. Sabe que aqui em casa, minha filha, ela é bastante assim reservada em termos de comportamento afetivo, ela não expressa muitas emoções e sentimentos dela. Mas vira e mexe, eu chego perto dela e falo assim, filha, hora do abraço. Vem cá me abraçar. Eu sei que você não precisa, mas eu preciso ser abraçado. Então, essa é uma forma que eu tento levar de uma maneira engraçada e com bom humor,
mas de naturalmente, verdadeiramente expressar o meu sentimento e a minha emoção. E ao fazer isso, eu estou falando também da minha necessidade. Pode ser que não seja a sua seja outra necessidade. Então você deve achar uma maneira, uma forma de levar para o outro aquilo que você necessita. Bom, o quarto componente da comunicação não violenta é o pedido. É aquilo que você vai pedir e que vai enriquecer a vida ao invés de fazer para o outro uma exigência. Então falar sobre isso, por que isso é importante para você? Por que você tem essa necessidade? Isso pode fazer o outro te compreender e pode fazer com que o outro ele estabeleça com você uma interação de forma que você tenha essa necessidade atendida ou satisfeita. Mas fazer um pedido é diferente de impor uma necessidade sua para o outro. Como eu já disse há pouco, a comunicação não violenta implica numa forte prática da empatia. Em outras palavras, a gente está dizendo que em primeiro lugar, sentir empatia por nós mesmos. Ou seja, eu tenho que ter clareza daquilo que eu estou sentindo e do que eu quero. Só quando eu tiver isso, aí eu vou poder esboçar, praticar isso para aquele que estiver do meu lado. Compreender de forma respeitosa o que os outros estão vivenciando, sem dar conselhos ou explicar a nossa própria posição. Ou seja, é colocar-se ao lado do outro. É de alguma maneira demonstrar que você compreende ele. Mas não é a hora de dar conselho, não é a hora de falar o que você acha ou que caminho ele deveria seguir. A empatia não é isso. A empatia é demonstrar compreensão pelo outro. Um outro item ainda é prestar atenção a respeito de observações, sentimentos e a necessidade que o outro tem e os pedidos do outro, até que ocorra um alívio da tensão. Ou seja, em primeiro lugar, você deve apoiar o outro para que ele expresse as emoções e os sentimentos dele. Você deve demonstrar que você compreende, que você está compreendendo aquilo que ele quer e necessita. Porque ao fazer isso, quando o outro pode falar sobre isso, naturalmente é esperado uma redução da tensão. É essa tensão emocional que leva o outro a um comportamento agressivo. É essa tensão emocional que vai fazer com que ele bata a porta, com que ele agrida com palavras ou até fisicamente, em muitos casos. Então, quando você age de maneira a estimular o outro a falar, a dizer o que ele pensa, o que ele quer, o que ele sente, você está cuidando do aspecto emocional da interação. E você está evitando, é uma forma também de prevenir que o outro dispare um comportamento agressivo. Imagina quem tem um perfil de alta dominância. Alta dominância, instantaneamente surge a emoção, a raiva como emoção. E isso não dá para segurar, na maioria das vezes não. É necessário um controle muito forte. Às vezes essa raiva ela vem como um sarcasmo, como uma piada grosseira, às vezes ela vem como uma agressão verbal mesmo. Então, principalmente os perfis de alta dominância, eles precisam ter esse tipo de controle. É necessário isso, não tem jeito. Parece difícil e é mesmo, mas sem esse exercício de controle não há como reverter um quadro que é mais ou menos natural para quem tem alta dominância, que é de surgiu a raiva, você já se vê dominado por ela e a tendência é agir agressivamente. Isso significa, na maioria das vezes, um complicador do relacionamento com o outro. Quando você, por exemplo, estiver lidando com um perfil de alta dominância, onde essa raiva vai surgir, e é muito provável que você seja cobrado, você seja, às vezes, intimidado, às vezes você seja menosprezado, ao invés de devolver um outro comportamento agressivo, pense o seguinte: o que essa pessoa ao agredir está fazendo é simplesmente uma forma de mostrar que existe uma necessidade. Então, qual é o seu papel a partir do foco da comunicação não violenta? Não é o de devolver também uma outra agressão, mas sim o de compreender, de buscar compreender
Qual é a necessidade dessa pessoa? O que ela está querendo e que ela não me disse ainda? E se você fizer boas perguntas, se você estimular para que o outro se comunique, fale, e quando ele sentir confiança isso vai acontecer, você vai aí sim identificar e descobrir qual é a necessidade dele que não está sendo satisfeita. Quando isso acontecer, ainda vale esse último ponto, que é o parafrasear, ou seja, falar com as suas palavras e do seu jeito aquilo que você acabou de ouvir o outro contar para você. Algo do tipo, então o que você acabou de dizer é que você gostaria de participar mais e não está participando? Isso mesmo, esse é o parafrasear. Pode parecer bobo num primeiro momento, alguns se acham incomodados de fazer isso. Mas na prática isso é muito importante para que você, a partir da confirmação do outro, possa decidir qual é o seu comportamento, o que é que você vai fazer nessa interação. Você precisa ter certeza de que trilhar esses passos é construir um caminho de conexões. A conexão com o outro, com aquele que você espera se relacionar. Mas existem também algumas formas do contrário. Existem formas de desconexão. E o que provoca, em geral, desconexão são algumas emoções negativas. A primeira delas, a raiva, que é o julgamento moralista sobre o outro. A raiva implica em eu colocar para fora, de uma forma bastante agressiva, coisas que vêm de um pré-julgamento, de uma não aceitação. Quando eu externo um comportamento de raiva, de agressão, eu estou dizendo para o outro que eu não aceito aquilo nele. E, na verdade, eu estou desrespeitando dele o direito dele ser o que ele quiser ser. Por pior que isso seja para mim. Eu posso não aceitar isso para mim, mas eu tenho que respeitar o outro naquilo que o outro quer, é claro. Um outro sentimento de desconexão é a culpa, a depressão ou a vergonha. Normalmente, pessoas que agridem em seguida, aquelas pelo menos, né, que são movidas por algumas questões éticas e morais, né, porque se não tiver isso também aí é complicado, a gente está falando de uma outra categoria de gente, né? Mas vamos supor que você desenvolveu um comportamento agressivo com alguém. Depois você fala, puxa, acho que eu exagerei. E isso gera naturalmente uma culpa. Né? Então, trabalhar isso, ou seja, a comunicação não violenta, evita de chegar a desenvolver esses sentimentos de desconexão. Evita de você nutrir e disparar em você mesmo um sentimento que vai te levar para baixo, que ele é autodestrutivo e que ele vai gerar comportamentos de você ter que pedir desculpas, você ter que dar explicações, você ter que refazer coisas, muitas vezes até se tornando refém do outro, dependendo do grau de intensidade de culpa, e aí criando um relacionamento que não é legal. Além de tudo, a gente precisa lembrar que a culpa e a punição são expressões superficiais de raiva. Por quê? Porque muitas vezes elas escondem simplesmente uma não conformação, uma revolta, uma não compreensão de determinadas situações. Então, a importância de se conhecer quais são as necessidades do outro. Além de tudo, a outra pessoa não tem responsabilidade sobre nossa raiva. A gente tem que pensar nisso. A raiva é nossa, não é do outro. Então, o que você está falando de mim, seu babaca? Lidar com ela é um desafio que cada um precisa fazer consigo mesmo. Marshall nos ajuda colocando alguns passos para que você lide com essa questão da raiva. O primeiro deles, parar e respirar. Olha, para quem é autodominante, eu sei que isso é quase impossível. Isso requer bastante força para se autocontrolar. É muito importante que se perceba quando a raiva está surgindo. E antes que ela controle, você já interfira, parando e respirando. Exatamente isso.
segurando as palavras na medida que for possível. Aí, o passo seguinte, identificar os pensamentos que indicam julgamentos e evitar de fazê-los. E podem gerar, por exemplo, cobranças no outro. Conectar-se com as suas próprias necessidades. E aí, ao invés de expressar um comportamento oriundo dessa raiva, você deve expressar o seu sentimento e a sua necessidade que não foi atendida. Com isso, você dá a chance a outra pessoa de ouvir e de talvez ajudá-lo a ter aquilo que você necessita. Veja bem, eu disse talvez ajudá-lo, porque é a opção do outro atendê-lo ou não. O outro pode não aceitar atender aquilo que é uma necessidade sua. Ele pode não se mobilizar, não sintonizar com aquilo que é uma outra necessidade sua. E aí cabe a você buscar em outra pessoa, num outro grupo, numa outra relação, aquilo do qual você necessita. Marshall fala também que a expressão de apreciação é algo muito importante, mas ela deve ser usada só para celebrar, e mesmo assim sem julgar. Vocês já notaram que muitas vezes a gente vai fazer o reconhecimento de alguém, de algo que o outro fez, mas na verdade a gente continua falando da gente mesmo. É como se nós estivéssemos utilizando um meio disfarçado de falar da gente mesmo, nos colocando na frente. Mas a gente reconhece o outro para falar da gente mesmo. Segundo Marshall, você deve expressar a apreciação da seguinte maneira: com as ações que contribuíram para o bem-estar. Então fale sobre essas ações. O que o outro fez que você se sentiu confortado, acolhido, ouvido. Relate exatamente o comportamento do outro para isso. Fale também sobre as necessidades específicas que foram atendidas. Fala, puxa vida, que bacana. Quando você faz isso, eu me sinto reconhecido. Olha, quando você atende trabalhar comigo nesse ou naquele tema, eu me sinto valorizado, porque entendo que você, ou porque você é alguém bastante importante para mim. Fale ainda dos sentimentos agradáveis que são gerados quando essas necessidades são atendidas. Isso é muito importante, porque quando você vivencia o conforto de ter uma necessidade atendida, naturalmente isso vai gerar alguns sentimentos que podem ser novos e que merecem ser compartilhados com o outro lado. Bom, para aqueles que já me ouviram falando sobre a comunicação assertiva, eu gostaria de estabelecer aqui alguns pontos comuns. Em primeiro lugar, tanto a comunicação não violenta quanto a comunicação assertiva, elas falam da forma da comunicação. Quem lembra a definição de comunicação assertiva? Se você disse expressar o que eu penso e o que eu sinto sem agredir o outro, está correto, nota 10 para você. Pois é, elas dizem então de uma forma, é como você vai se comportar para dizer aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Isso é um ponto comum com a comunicação não violenta. O outro ponto requer aumentar a consciência de si mesmo. Exatamente. As pessoas que têm baixa inteligência emocional, que elas não conhecem aquilo que elas próprias sentem, elas não conhecem o que as emoções fazem com o seu comportamento, elas terão pouca chance de desenvolver comunicação não violenta, ou mesmo a comunicação assertiva. Por que elas terão pouca chance? Porque elas já serão levadas a agir pelo ímpeto daquelas emoções. Elas são dominadas por essas emoções. São aqueles perfis que nós chamamos de instintivos. Embora nós tenhamos uma inteligência, uma cognição que deveria nos ajudar a ter um patamar melhor de relacionamento, nem sempre é isso que acontece. E principalmente para perfis que são movidos de forma instintiva. Outro ponto ainda é que ambas requerem um controle severo das emoções. Mesmo que você tenha uma alta inteligência emocional, conhecer-se a si mesmo e controlar os sentimentos e emoções não é tarefa simples, mas ela é possível, pode acreditar. E isso é que vai fazer com que você estabeleça e influencie as pessoas à sua volta
e leve o seu relacionamento a um patamar muito maior e mais positivo. Um quarto e último ponto ainda em comum entre os dois modelos de comunicação é que você precisa estar cansado do próprio comportamento para fazer essa mudança de uma maneira verdadeira. O que eu quero dizer com isso? É que você já deve ter ficado cansado da forma com que você acaba agindo em determinadas situações e vê que isso não leva aos resultados que você tem esperado. Quando você se cansar de você mesmo, aí sim você vai ter energia suficiente para pensar numa rota alternativa. Se não tiver chegado esse momento, você não vai envidar esforços para fazer uma transformação que os dois modelos pedem. Ainda algumas dicas para você exercitar a comunicação não violenta. Em primeiro lugar, procure se comunicar sem pré-julgamentos sobre o que é certo ou errado. Sabe aquele negócio? Na nossa cabeça parece que tem sempre, isso é certo, isso é errado, isso é errado, isso está certo. Mas os filtros são nossos. Então, olha só, daqui para frente, tente enxergar o outro pelo olhar do outro. Segunda coisa, não se compare, nem compare os demais e outras pessoas. A gente tem mania também de ficar nos comparando com o mundo, com o outro. É natural, tá? Mas isso às vezes traz prejuízo para o relacionamento. Então, entenda, o outro é o que ele é. Você não vai poder alterar isso. Você só pode alterar o que está nas suas mãos. O terceiro ponto, abandone o tom acusatório. Essa coisa de dedo apontado para o outro. Você sabe, já aprendeu, isso só causa agressões, comportamentos de reação defensiva. Isso não ajuda a estabelecer e nem a melhorar nenhum relacionamento. Quarto ponto, explique com clareza aquilo que você necessita, aquilo que você quer. Só assim você vai ter alguma chance do outro poder te ajudar e te atender. Sem isso, ele não vai adivinhar o que passa pela sua cabeça e no seu coração. Já revelando não é uma coisa muito simples, pode ser que o outro negue, pode ser que o outro não esteja nem aí com você, mas se você revelar, você vai ter alguma chance de ser ajudado pelo outro. Quinto ponto, questione, avalie internamente os rótulos que são colocados sobre você mesmo e sobre aquele que te cerca. O que significa isso? A gente às vezes trabalha com, essa pessoa aqui é muito teimosa. Pronto, daí para frente, toda vez que você se relacionar com ela, você vai ter isso em mente. Ela é teimosa. Pronto, você talhou uma nomenclatura que vai ser difícil mudar. Então a gente precisa recolher isso, retirar esses emblemas que dificultam a interação com o outro. Quando você estiver em meio a um conflito, busque avaliar e identificar pontos que existam em comum. Verifique coisas que você quer e que o outro quer também. Coisas que vocês já realizaram e que é do agrado de ambos. Coisas que vocês fizeram e que têm sentido, deram sentido ao relacionamento. Então busque esses pontos em comum, revele isso. Isso se mostra como um fator muito facilitador para que ambos possam estar dispostos a ouvir a necessidade do outro. Uma outra questão importante é quando a relação caminhar, você deve sim falar um pouco sobre as suas vulnerabilidades. Ou seja, o que é isso? São aqueles pontos, aquelas questões em que você se sente fragilizado. Até para que você possa pedir ajuda do outro para que ele te acompanhe, para que ele te fortaleça. Você já deve estar perguntando assim, mas eu não posso falar um ponto fraco meu para o outro, porque ele vai tripudiar em cima de mim, ele vai se aproveitar disso. E você tem razão na maior parte das vezes. Pode ser que o outro utilize mal isso só vai complicar, às vezes de uma forma definitiva, o relacionamento. Mas a gente está falando de um modelo, tanto a comunicação assertiva quanto a comunicação não violenta, são modelos que você vai aplicar com relacionamentos que você entende que valem a pena investir. Vale a pena o teu investimento de tempo, investimento emocional. Então, para essas pessoas, para esses casos, sim,
você deve falar um pouquinho dos seus pontos fracos. E você deve, inclusive, pedir ajuda. Porque o outro, ao te ajudar, você vai se sentir acolhido, atendido e fortalecido. E pode aprender, inclusive, a fazer de alguma maneira em que aquele que era um ponto fraco não será mais. Um outro ponto ainda muito importante: esteja preparado para ser agredido. É isso mesmo. A maioria das pessoas, elas têm a agressão como uma resposta meio padrão. E a agressão vem de diversas maneiras. Às vezes de uma forma de uma piada, às vezes uma coisa meio sem graça, sarcasmo, uma brincadeirinha. São formas de agressão. Então você deve estar preparado para receber a agressão. Lembre-se, não responda a isso de uma forma imediata, porque o comportamento agressivo é uma grande chance de ser a sua resposta. Então faça o seguinte: se cale, respire, pense um pouco e lembre-se, essa pessoa que está agredindo, na verdade, ela está escondendo uma necessidade que é muito importante para ela. Bom, espero ter ajudado você em desenvolver, desenrolar demais esse tema. Não é uma coisa muito simples, mas isso pode sim auxiliar você fortalecendo o seu relacionamento com aquelas pessoas que você entende importantes, só com aqueles que valem a pena, viu? Não precisa se preocupar com aqueles relacionamentos que você não dá importância e que não são da sua prioridade. Mas para aquelas pessoas que realmente são importantes, aquelas que você entende que você quer ajudar, que tem sentido para você, ou que dependem de você, ou que você depende delas, vale a pena o investimento. Eu fico por aqui. Qualquer coisa, estou à sua disposição. Me escreve, me liga e a gente vai poder conversar um pouquinho mais a respeito de tudo isso. Da importância da comunicação não violenta, principalmente em dias como os quais nós vivemos hoje. Tá bom? Grande abraço para você. Até mais. Yeah.